Boa tarde a todos que nos ouvem, nos assistem presencialmente, como também pelas mídias. Que bom ter você mais uma tarde conosco. Hoje nós tivemos um probleminha técnico, por isso esses 15 minutinhos aí, já avançados da hora. Nos perdoem por isso, mas independe, né? Com toda a preparação, com todo o cuidado, às vezes acontece. Mas sejam todos muito bem-vindos. Vamos hoje continuar o estudo sobre os profetas menores. E o pastor Arno vai estar agora também saudando a todos, e depois a nossa querida irmã Linda vai estar também trazendo uma palavra, membro assíduo da nossa EBD, líder nossa também, e vai orar abençoando esse estudo. É muito prazer estar de volta nessa EBD, Escola Bíblica Dinâmica. E neste mês em curso, mês de outubro, estamos apreciando os profetas menores. Nós temos ao longo da Bíblia 17 profetas, dos quais 12 são chamados profetas menores. Não pelo tamanho, não pela questão de importância, mas pelo volume escrito, por isso foram assim classificados. E é bem interessante observar que há muitas coisas que ocorreram, que eles profetizaram, que foi através deles colocado para o povo de Deus da época, e que se aplica perfeitamente à nossa situação nos dias de hoje. No último domingo, nós tivemos uma espécie de visão panorâmica, abrangendo os 12 livros. Mas, a partir de hoje, então, nós temos um professor que vai trazer alguma consideração sobre 3 deles, e assim nós temos mais outras divisões de 3, onde chegamos, então, aos 12, abrangendo, portanto, inclusive aqueles 3 que profetizaram depois do exílio. Portanto, hoje nós vamos com o pastor Jeremias Bento da Silva, que é o diretor do Seminário Teológico Batista do Nordeste, que é sediado em Feira de Santana, tem também algumas ramificações, polos, inclusive em Salvador e outros lugares, e tem, então, estado nos últimos anos à frente desse trabalho e tem realizado um trabalho extraordinário. Nós já o tivemos aqui presencialmente em nossa igreja, numa certa ocasião, no aniversário da igreja. E nós, Jussara e eu, o conhecemos de longa data, lá dos anos 70 do século passado, do outro milênio ainda, né? E nós somos bem antigos, então, isso para não assustar os mais modernos aí, tá? Então, nós nos conhecemos há muito tempo e temos o grato prazer e satisfação de termos esse elo de amizade e de ligação com o pastor Jeremias e também com a sua esposa e seus filhos, que Deus tem abençoado ao longo da nossa caminhada. Certamente a tarde de hoje será memorável para todos nós. Que Deus abençoe a todos que vão estar participando e, de uma forma especial, a ele, professor dessa tarde, irmã Cidália. Amém. Graça e paz a todos que aqui estão. Graça e paz a você que está do outro lado da telinha. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Mais um estudo, mais um EBD que Pérola traz para mim, para o pastor, para a Jussara e para todos que aqui estão e para você que está em casa. E o melhor disso tudo é que você pode assistir depois. Você pode assistir mais tarde, você pode assistir amanhã, porque vai ficar lá no YouTube gravadinho, com todos os detalhes. Vamos orar neste momento, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor, porque podemos aprender mais e mais da Tua palavra. Graças te damos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, presencial e também, Senhor, online, com todas essas pessoas, Pai, nos vendo, nos assistindo e aprendendo conosco, Pai. Dado assim o dom por Ti a cada um de nós, Senhor. Assim eu te peço, meu Deus, que continue a nos guardar, nos orientar. Assim também eu te peço que o Senhor possa, assim, estar auxiliando a vida do pastor Jeremias, Pai, que estará conosco essa tarde, nos abençoando com esse grande estudo, ó Deus. Senhor, ser conosco e nos, assim, Pai, que nossos corações realmente se abram, Pai, para receber as Tuas palavras, para entender, Senhor, os Teus mandamentos, Tuas ordenanças, Senhor,
e te agradecemos no nome santo de Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Com a palavra, o professor e pastor Jeremias. Seja Graça e paz, irmãos. Que beleza poder retornar até vocês, hoje não presencial, mas usando, né, a tecnologia. Com a pandemia, nós nos reinventamos e, certamente, se o inimigo estava imaginando que iria nos afastar, aliás, ele multiplicou com isso a ação da igreja. Hoje a igreja não é mais apenas local. Hoje, essa programação de hoje pode ser acompanhada lá do outro lado do mundo. E nós não imaginamos quem é que pode acessar essa programação. Pois bem, me pediram para eu dar uma palavra a meu respeito. Então, começando, eu sou o camarada mais sertanejo possível. Eu me criei no interior do estado do Paraná, uma região agrícola, foi onde eu nasci, onde eu me criei. Aos 16 anos eu saí para ir para o serviço militar, eu fui mais cedo, e eu saí da minha cidade, chamada Pérola do Oeste, lá no Paraná, na fronteira com a Argentina. Na época, a cidade tinha apenas uns 800 habitantes. E eu fui para o Rio de Janeiro, para uma cidadezinha, né, com, na época, quase 6 milhões de habitantes. E, de repente, eu me deparei sozinho ali, sem pai, sem mãe, sem irmão, sem parente. E eu me criei na igreja, mas foi no Rio de Janeiro que a minha decisão real, aos pés de Jesus, aconteceu, né? Aí servi na Marinha por um tempo e depois Deus me chamou para o ministério. O pastor Arno e Jussara, nós somos contemporâneos de seminário e foi uma bênção poder conhecê-los lá e formarmos uma amizade que já se estende, né? Em respeito à irmã Jussara, eu não vou falar quantos anos, né? Isso não é bom para o momento. E, terminando o seminário, eu fui ser pastor auxiliar da Igreja Batista da Esperança, servi como auxiliar 8 anos, saí para pastorear a Igreja Batista da Gamboa, fiquei lá 6 anos, e quando o pastor Davi Gomes, que era o pastor da Igreja da Esperança, fundador também, completou 70 anos, ele disse, a partir de agora eu vou me jubilar e vou me dedicar às cruzadas. Ele era um grande evangelista. Então, a igreja me convidou para ser o substituto dele. Então, dali, eu saí para a primeira igreja batista de Belo Horizonte. De Belo Horizonte, eu fui para a Junta de Missões Nacionais. Fiquei lá 10 anos. E hoje eu estou aqui no seminário, estou trabalhando aqui. Deus me colocou aqui, não sei por quanto tempo, né? Mas a verdade é que foi Deus, porque do meu ponto de vista, eu não tenho nada que se encaixe com a administração de uma instituição de ensino teológico, mas Deus quis assim. E estamos aqui nesta tarde para pensarmos um pouco. É claro que não dá tempo, né? Porque, por exemplo, o livro de Oséias é um livro grande, não é tão pequeno. Então, para a gente trabalhar os 3 livros, é bom a gente não se prolongar nas introduções. Pois bem, para que nós entendamos um pouco o porquê desses profetas, né? Salomão foi um rei muito sábio. Todos nós conhecemos da sabedoria de Salomão. Ele foi tão sábio que ele pediu sabedoria a Deus, né? E às vezes nós achamos que somos sábios e não pedimos sabedoria a Deus. Então Salomão governou,
Mas tinha um ponto no governo de Salomão, no reinado de Salomão, que começou de certa forma, criar um desconforto com os seus súditos. Ele foi um rei que ele carregou muito o povo com impostos, muitos impostos, parece o Brasil, né? Muitos impostos foram criados, isso aí vai esmagando o povo. Quando Salomão morreu, entra no seu lugar Jeroboão. E Jeroboão não era tão sábio quanto Salomão, né? E quando ele entra como rei, ele conversa, ele consulta os seus conselheiros, os anciãos, né? Os seus generais, os seus secretários, os seus ministros lá, e aquela liderança antiga dele diz: olha, rei, diminua os impostos para que o seu reinado seja um reinado abençoado, seja um reinado mais leve, não é? Mas ele também se aconselhou com os jovens. Os jovens disseram: não diminua, não. Se puder, aumente mais algum, não é? E normalmente a juventude não paga imposto, quem paga imposto são os mais antigos, né? Então, o que aconteceu? Ele ouviu a juventude e deixou o conselho dos sábios, verdadeiramente, dos conhecedores de lado. Não é? Aí, então, se divide o reino de Israel. Ele se divide entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, a sua primeira capital foi em Tirza, e depois foi transferida para Samaria, ou Samária, como você queira. O reino do norte, ele levou consigo 10 das tribos de Israel. E o reino do sul foi menor, ele ficou com apenas 2 tribos, e foi chamada a tribo de Judá. A tribo do norte, o reino do norte é Israel, e o reino do sul, Judá. A capital sempre foi Jerusalém. E quando eu inverti os reis aqui, Roboão no reino do norte e o Jeroboão no reino do sul. E por causa da dureza do seu coração em manter os impostos, ele perdeu 10 tribos e ele ficou com apenas 2 tribos no reino do sul. Mas, por outro lado, era um reinado mais comprometido com a vontade de Deus. Já o reino do norte não tinha muito compromisso com Deus. E lá o Roboão mandou edificar altares a ídolos, a deuses diferentes, altares aos povos que estavam ali também como estrangeiros. E a coisa então foi complicando. E Deus então levanta profetas. Deus levanta profetas para chamar o povo à realidade. E é por isso que nós, os crentes em Jesus Cristo, precisamos orar e muito pelo nosso país. Porque é através de nós, é responsabilidade nossa. Eu entendo, pelo texto lá de 2 Crônicas 7,14, ele disse: meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, né? Buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, aí então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Então, para mim, pastor Arnold, irmã Jussara, a responsabilidade é nossa, como crentes, de mantermos esta nação equilibrada. Nós temos que buscar no Senhor a bênção para o nosso país, a paz para o nosso país, a organização no nosso país. Mas vamos pensar agora um pouco em Oséias, né? Como Ezequiel
como Ezequiel, Oséias também nos parece ter um ministério muito estranho. Por que isso? No anterior Ezequiel, Deus diz a Ezequiel que ele tiraria a delícia dos seus olhos para simbolizar a rejeição de Deus pelo seu povo. É interessante isso. Quem é essa delícia dos olhos de Ezequiel? A sua esposa. Então Deus tira a esposa de Ezequiel para simbolizar o tratamento que ele teria a partir daquele momento com o seu povo, né? Então, eu vou tirar as bênçãos de vocês. É isso que aconteceu. Em Oséias, nós vamos ver que há uma coisa muito difícil de nós entendermos, porque Deus deu uma esposa para Oséias, e essa esposa o abandonou por 3 vezes, e todas as vezes ela voltou para o prostíbulo. Então, é muito estranho para nós, mas certamente Deus estava dando uma mensagem ao povo, né? E quando nós formos tratar de Joel, nós vamos então pensar um pouco mais nessa situação. Oséias é levantado para desesperadamente salvar uma nação em pecado. Por muitas e muitas vezes, o pregador procura, isto é, o profeta procura levá-la à convicção do seu pecado. Primeira coisa que deve acontecer para o arrependimento é a convicção de que nós estamos em pecado. Enquanto nós acharmos que isso é normal e generalizarmos a coisa, não, todo mundo faz, então não tem nada a ver esse negócio, é difícil haver um arrependimento. Então nós precisamos, nos nossos dias, nós como pregadores pastorais, nós precisamos convencer as pessoas de que elas são pecadoras, e Jesus fez isso, né? Oséias salienta os pontos essenciais da verdadeira religião. Por quê? O povo era religioso, mas não era fiel. O povo ia para a igreja, né? Na nossa realidade hoje. Ia para a igreja, mas o coração não estava na igreja. Então o profeta está ali para mover o coração daquele povo. Deus o enviou para ser o profeta de convicção de pecado. O profeta trata energicamente do pecado do povo e de suas consequências. Por intermédio desse profeta, Deus chama o seu povo desviado. O Senhor oferece misericórdia e perdão. Então, isso aqui é apenas uma introdução para os irmãos entenderem como é que o livro se desenrola, né? É interessante que podemos encontrar, naquele tempo, tanta coisa parecida com a mensagem do Novo Testamento, que foi uma mensagem de necessidade de arrependimento. Oséias, o profeta, nós pouco sabemos dele, mas o que temos já nos convence de que era um homem fiel a Deus, mesmo Deus tirando a sua esposa para servir como um exemplo
para que o povo soubesse como é que Deus estava, não é? Então a gente não consegue entender, mas o profeta conseguiu e seguiu sendo fiel a Deus. Oséias era filho de Beeri. Teve um ministério longo, passou por 4 reis de Judá, passou por Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Jeroboão. Esses reis reinaram enquanto o profeta Oséias estava no meio deles. Então, vocês entendem que esses reis aqui governaram o reino do norte, certo? Oséias é um evangelista divinamente escolhido para persuadir o povo que estava calejado de pecados. Eram pecadores calejados, se é que isso pode soar bem, calo de pecado. Que calo é esse? É de tanto pecar, né? Então, ele foi um evangelista, porque evangelista, muitos pensam que é só a partir de Jesus, né? Evangelista é aquele que leva boas novas, né? E mesmo o profeta sendo duro com a mensagem, mas ele vai terminar com a mensagem de reconciliação entre Deus e o seu povo. O livro de Oséias, ele é dividido da seguinte forma: do capítulo 1 ao capítulo 3, verso 5, é a vida e família do profeta, para ilustrar a infidelidade de Israel. Nós não vamos nos deter aos textos, porque o tempo não dá, mas vocês podem perfeitamente, abrindo as suas Bíblias em casa, vocês podem ver que esses 3 primeiros capítulos, Deus trabalha através do profeta a consciência de família e também sobre a infidelidade do povo. A infidelidade impenitente do povo já é tratado a partir do capítulo 4 até o capítulo 14. A impenitência. Então, o povo simplesmente vira as costas para Deus e vamos ficar como está e vamos caminhar por aí mesmo. E nós somos donos do nosso próprio nariz, nós vamos levar como nós queremos, né? E as coisas não estavam indo bem, mas para quem está em pecado, o leão está ruindo à sua volta, está rugindo à sua volta, e ele acha que o leão está longe, não é? Mas o bote do leão pode acontecer de um momento para o outro. Deus impõe seu julgamento a partir do capítulo 8 até o capítulo 10. Deus impõe o seu julgamento. E o destaque aqui destaque aqui, meus irmãos, está entre o verso 1 do capítulo 8 ao verso 14, quando Deus impõe severo julgamento. Aí as coisas começaram a complicar. Então, quando a dor bate lá em casa, eu viro um crente abençoado e abençoador. Às vezes, nós somos atingidos pela dor, pelo sofrimento, pela crise.
para que a gente entenda que precisamos consertar alguma coisa em nossa vida. E o capítulo 11, os capítulos 11 ao capítulo 14, nós vamos ver a santidade de Deus, que provém restauração, cura, perdão e salvação completas para o seu povo. Esse é um capítulo que nós não podemos perder de vista, meus queridos irmãos. É quando vem o sofrimento, o povo começa a gemer, o povo começa a ter lutas, dificuldades, e o profeta está ali, o profeta não está calado, o profeta está batendo, o profeta está dizendo, olha, vocês precisam acordar, vocês precisam se converter dos seus maus caminhos, vocês precisam se arrepender dos seus pecados, vocês precisam ser penitentes e não impenitentes, vocês precisam ser fiéis e não infiéis. E o povo vai sentindo aquela dor e, de repente, o povo se arrepende. É um profeta de mensagem com resultado positivo. O povo se arrepende. Aí Deus volta com todas as suas bênçãos. Deus volta a abraçar o povo. O povo agora se sente protegido, mas primeiro o povo teve que ter uma correção. E eu lembro da minha infância, eu santo não era, eu era aquele menino cabeçudo, aquele menino teimoso, aquele menino que, Jussara, eu precisava levar um couro todo dia. Eu lembro-me que a minha mãe é que chegava mais perto desse negócio comigo, né? Mas, em tom de brincadeira, a coisa era tão séria que, se eu estivesse na cama e lembrasse, opa, hoje eu não apanhei, eu levantava para aprontar alguma coisa para ter uma conversa com a minha mãe. É claro que isso é brincadeira, né? Mas eu agradeço muito a minha querida mamãe, que ainda está viva, não é? E eu a amo tanto, não fiquei traumatizado. É claro que a gente não pode espancar, o grande problema é o espancamento, mas a gente precisa ser corrigido. O povo precisa ser trazido para o eixo novamente. E quando o povo chega no eixo, então Deus abençoa o seu povo. Então, Joel, vamos para Joel. Joel, eu falei sobre a esposa de Joel, né? A esposa de Joel, ela chamava-se Gomer. Tudo indica, pastor Arno, que para a coisa ficar completa, o profeta Joel tirou Gomer do prostíbulo, casou com uma, na cabeça dele, uma ex-prostituta, né? E sem saber, era Deus conduzindo as coisas para fazer com que o profeta tivesse realmente uma identificação com o povo. Eu gosto de um ministério bem próximo do povo. Há alguns líderes que acabam de pregar e eles ficam ali pelo púlpito e saem pelos fundos. Eu sou aquele pastor que gosta de apertar a mão, abraçar a ovelha, ter a ovelha bem perto, estar bem próximo da ovelha. Aliás, Ezequiel tomou uma decisão quando ele viu a coisa complicada. Ezequiel disse o seguinte: eu vou morar no meio do povo. O que é isso em língua ministerial? Eu vou me identificar com o povo, eu vou ser do povo, eu vou estar com o povo, eu vou estar presente com o povo. Então, Joel
foi um profeta para um reino ainda unido. Então, Joel, ele é o profeta mais antigo de todos os outros, tanto dos profetas do reino do norte quanto do sul. E nós não temos uma datação exata do tempo que Joel profetizou, mas com certeza foi antes da divisão do reino ou no início da divisão, antes dos profetas, os outros, ele começou a profetizar. Então, foi antes. Então, Joel é o profeta do avivamento. É o profeta que leva o povo a um avivamento. Ele é filho de Petuel. Pouco se sabe dele. O significado do seu nome, o Senhor é Deus. Nome hebraico bem comum nos tempos antigos. Tudo indica que ele nasceu em Jerusalém. Por quê? Pelas muitas referências que ele faz à cidade. Nós vamos ver referências no capítulo 1, verso 14, capítulo 2, 1, capítulo 15, ao verso 32, depois ele vai, o capítulo 2, 1, depois o verso 15, também no verso 32, no capítulo 3, capítulo 16 e o capítulo 17. Ele fala de Jerusalém com muito sentimento, com muita intimidade, né? Então, pela ausência de indicadores, o nome de rei, nomes de reis, é difícil nós estabelecermos um período em que o livro foi escrito. Porque quando a gente pega o livro de Oséias, nós vamos ver que ele fala do rei, o nome do rei, né? A gente pega o livro, quando nós chegarmos em Amós, também cita o nome do rei. Então aí fica fácil de você localizá-lo no tempo e na história. Mas Joel, o livro inicia direto, ele não fala de nenhuma autoridade, não cita nome de governantes para que a gente possa identificar. Algumas autoridades entendem que foi no tempo do reinado de Joás, perto do término do 9º século, antes de Cristo. Agora estão dizendo que não é antes de Cristo, né? Era comum, mas eu sou conservador, eu fico com ano de Cristo mesmo, porque assim eu aprendi, e assim eu criei, e assim a história me ensinou. Outros, porém, preferem uma data pós-exílica, isto é, depois de Babilônia. Eu faço a opção para um ministério antes, exatamente no tempo do rei que eu acabei de citar aqui, né? Porque ele não fala de nada de reis, nem do norte, nem do sul, ele fala ao povo de Israel e ponto, né? Ok? A sua mensagem não está na dependência de sua data e continua relevante para os nossos dias. A mensagem de Joel cabe perfeitamente, cabe 100% para as nossas igrejas, meus queridos irmãos. Cabe 100%. E nós vamos ver Joel chamando o povo à responsabilidade de culto, de fidelidade. E hoje, meus irmãos, nós estamos enfrentando muitas dificuldades e a igreja está assimilando as coisas do mundo, lamentavelmente. Talvez, pastor Arno, precisamos de um novo Joel para os nossos dias e para as nossas igrejas.
O esboço de Joel. O primeiro capítulo, ele já começa falando de gafanhotos. Então, o primeiro e o segundo, até o verso 27 do capítulo 2, nós vamos ver os gafanhotos. Agora, muitas vezes me perguntaram, enquanto eu não havia estudado esse negócio, eu não sabia o que significava esse monte de gafanhotos, né? A praga dos gafanhotos. Ele fala do gafanhoto cortador. O que é isso? O gafanhoto cortador é a lagarta do gafanhoto. A lagarta do gafanhoto. Então, primeiro vem o gafanhoto em forma de lagarta. E ele vem comendo tudo, né? Então, a palavra para esse gafanhoto aqui é gazan. Gazan. Não é gafanhoto. Gazan quer dizer lagarta de gafanhoto, que come com voracidade e destrói a nossa horta. Às vezes só a lagarta acaba com a nossa plantação. E Joel, ele falou do que passou lá o gafanhoto cortador, que é a lagarta, depois vem o gafanhoto migrador. Esse gafanhoto migrador já é o gafanhoto quando está na fase de crescimento. É o arber. Arber é o nome dado para esse gafanhoto. É quando ele passou de lagarta para gafanhoto, mas ainda é filhote de gafanhoto. Então, ele come o que a lagarta não comeu. Depois, então, vem o gafanhoto devorador, o ielec, que é o lacusta, né? É o gafanhoto grande. Eu estava atravessando uma área no Saara e, de repente, surgiu uma grande nuvem na nossa frente, a uns 2 quilômetros na frente do carro que nós estávamos, e o guia disse assim, é uma nuvem de gafanhotos. É uma nuvem de milhões e milhões de gafanhotos que estão atravessando essa região do deserto em direção à parte verde. Então, nós paramos o carro para deixar os gafanhotos passarem. E nós ficamos muito tempo parados enquanto aqueles gafanhotos passaram. Por que nós não podíamos andar? Porque nós não víamos nada, a não ser bichos. E aqueles gafanhotos, assim, de uns 15, 20 centímetros cada um, muito grandes. E se nós andássemos, aqueles gafanhotos, eles iriam entrar pela grade do radiador e nós teríamos problema de aquecimento do veículo. E também no para-brisa. Eles iriam estourar no para-brisa e nós não iríamos ver nada. Então, esse aqui, ele liquida com o que restou da lagarta, do filhote, mas a coisa não acaba aqui. Vem o destruidor. Esse aqui é o arremate. O que é isso? É os ovos que os gafanhotos deixaram na plantação. Para quê? Para que esses ovos, eles se transformem, então, no pulgão. Esse pulgão, ele come o que começou a ressurgir. Então, a praga, meus irmãos, é o símbolo
das consequências do pecado. Ele vai comendo, comendo, comendo e comendo, até a gente estar completamente destruído. E o povo de Israel estava assim. Já no capítulo 2, nós vamos ver já o profeta exortando o arrependimento. E eu gostaria de ler pelo menos uma parte desse capítulo aqui, a partir do verso 12. Diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Vejam, não escapa ninguém deste apelo que o profeta Joel faz ao povo. E ele diz, olha, toquem a trombeta, chame o povo. Ele não dispensa nem o ancião, tampouco a criança, muito menos o que ainda mama. Então, é pai, mãe, filho e bebê, todo mundo. Mas a coisa não termina aí. Ele diz assim: o noivo saia da sua recâmara e a noiva do seu aposento. O que ele quer dizer com isso? Ninguém será dispensado. Em Israel, a lua de mel durava 1 ano, quando 2 jovens se uniam, casavam. Eles eram dispensados de todas as atividades do povo, todas. O moço, ele era dispensado do serviço militar. Ele não podia ir à guerra. Ele era dispensado durante 1 ano. Ele estava em lua de mel. A noiva não precisava estar lá junto com as mulheres mais velhas. Eles não tinham compromisso nem de irem à casa do Senhor. Agora eles precisavam estar realmente focados nele. Por que eles casaram? Era isso. Mas aqui a coisa é tão séria e eu não vejo diferença do que está acontecendo hoje. Está tão séria que nem eles foram dispensados. Mas aí, queridos, a coisa, pastor Arno, vira para nós. E ele diz assim: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, já entre chorando, já entre derramando a sua lágrima de arrependimento. É isso que o texto está dizendo para mim, como pastor, como um sacerdote, como líder religioso. Chora aí, sujeito. Derrama essa lágrima aí de arrependimento
para que Deus possa abençoar a sua igreja e o seu país. É isso. É isso. Aí, queridos, ele diz assim: e vocês orem, sacerdotes, pastores, líderes, vocês orem, poupa o teu povo, Senhor, poupa o teu povo, e não entregues o teu povo ao desastre, à humilhação, porque vão dizer ali as nações, isso é quem está do lado de fora vai dizer, tá vendo? O que adianta ser crente? Olha ali, onde é que está o Deus dele? Cadê o Deus dele? Que bênção ele tem? O cara está gemendo. Então aqui, Joel pega pesado. Joel não dá moleza, porque ele foi levantado para ser um profeta. Uma mensagem forte. Aí o que acontece? O povo se arrepende. Né? O povo se arrepende. Nos capítulos de 2, a partir do verso 28 ao 3, 21. Aí Deus vira e abençoa o povo. Ele condena, sim, as nações, mas o povo agora está novamente sob as bênçãos do Senhor, porque se arrependeu. Não adianta a gente orar se a gente não for fiel. Não adianta a gente cantar bonito, não adianta a gente fazer orações belas, se é apenas uma casca. Deus conhece se somos casca ou se estamos realmente na sua presença. A imagem que temos em Joel é que se o povo não fosse corrigido, o povo não se arrependeria, o povo continuaria do mesmo jeito. Joel é pesado. Joel teve um ministério bem sucedido, porque ele pregou aquilo que Deus mandou, ele não teve meias palavras. Eu conheço um caso de um líder que pregou um sermão sobre um assunto numa grande igreja batista, no nosso arraial, então. E quando ele terminou de pregar, os diáconos e os líderes da igreja disseram: pastor, eu gostaria de ter uma conversa. E ele, feliz da vida, né? Eu acho que eles vão aumentar o meu salário, né? Aí quando chegou lá, estava toda a liderança lá no gabinete pastoral. E então a liderança disse para ele: pastor, não pregue mais sobre esse assunto aqui. Assim mesmo. O profeta tem que pregar o que Deus manda. Tem que ter coragem. Tem muito pregador covarde aí. Joel não foi covarde, ele pregou o que tinha que ser pregado. Assim o povo se arrependeu. O povo precisa ser confrontado. Irmãos, nós precisamos ser confrontados. Se é pecado, é pecado. Não existe meio termo. Não existe meio termo. Hoje tem a tal do relativismo. Isso é relativo. Relativo coisa nenhuma. A Bíblia não mudou. A Bíblia hoje não é relativa. A Bíblia é a mesma palavra. Deus, então, dá a Joel um ministério bem-sucedido. Deus diz a Joel: vou remover o exército inimigo. O exército inimigo chama-se pecado, que estava sendo ali, com os seus resultados, representados pelos gafanhotos, como um exército que passa e destrói a nação, destrói o país, acaba com tudo. Vou retirar o gafanhoto. Vou retirar o peso e vou abençoar vocês. O sermão dele não termina aqui. Mesmo assim, ele continua sendo severo. E Deus, então, depois do resultado do povo, concede graciosamente o seu Espírito Santo ao povo, onde nós vamos ver o Espírito Santo tomando conta da nação. O Espírito de Deus
desceu sobre o povo e as coisas aconteceram como Deus queria. Então, nós vamos ver agora o povo sendo tomado pelo Espírito de Deus. E, mais uma vez, como lá em Oséias, Deus julga as nações, mas ele livra o seu povo. Vamos lá para Amós. O tempo aí tá, nós estamos com 50 minutos. Amós, boieiro, boiadeiro, criador de gados, cultivador de sicômoro. O que é o sicômoro? Sicômoro é uma figueira, é um tipo de figo. Nesses documentários que nós vemos aí, nesses canais de documentários que apresentam os animais, como Discovery, essas coisas assim, esses canais, nós muitas vezes vamos ver os animais nas árvores comendo aquele figo. Que tem o figo que nós humanos comemos, que é o verdadeiro figo, né? Onde nós vemos Isaías mandando fazer uma pasta de figos para colocar nas chagas do rei Ezequias, mas tem as grandes árvores, figueiras grandes, que têm os figos menores, comestíveis para nós também, mas não tão saborosos quanto o que nós usamos. E ele, além de ser pastor de ovelhas, pastor de gado, ele cultivava sicômoros para a alimentação das suas ovelhas. Ele é natural de Tecoa, que fica a cerca de, alguns dizem 19, mas talvez uns 12 quilômetros de Jerusalém na época. Hoje tudo se confunde, agora é uma cidade só, né? Ele profetiza entre os anos 765 a 750 antes de Cristo. E ele teve um ministério completou o seu ministério uns 10 anos antes de Isaías. E ele foi também um profeta que não se calou. Ele era, então, um agropecuarista. É isso aí. Ele era porque ele criava gado, ele também produzia alguma coisa. Ele era um homem que conhecia as lides do campo. O Dr. Crabtree, que foi um dos fundadores e reitores do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, onde o pastor Arnold, o Sara e eu estudamos, ele diz no seu comentário sobre Amós que ele era um homem culto, apesar de ser do campo, ele era culto pelo tipo de linguagem que ele usava. É interessante como a gente pode identificar as pessoas pela linguagem que elas usam. O crente precisa ser identificado como crente, ele não precisa dizer que é crente, só o tipo de conversa que ele tem já vai dizer quem ele é. Ele fala, logo no primeiro verso, ele fala de um terremoto. 2 anos antes do terremoto, o texto fala que ele começou, então, a ouvir a voz de Deus e começou o ministério dele. Eu fui atrás deste terremoto. Ele deve ter acontecido lá pelos anos 702, por aí, quando houve um grande terremoto em Israel, Jerusalém, toda aquela área central ali foi tremendamente abalada por esse terremoto.
Apenas uma referência para que os irmãos saibam que a história registra esse terremoto nesse período aqui de 700 a 750, os anos que o profeta profetizou. Então, a gente tem aí um elemento histórico que confirma o que a Bíblia está dizendo. Logo no início, os 2 primeiros capítulos, pelo menos até o verso 3 do capítulo 2, vem então as acusações contra os povos vizinhos, os povos que estão próximos, os povos que são circunvizinhos, que estão à roda ali, muito próximos, e trazem as suas consequências ao povo, né? Agora, já a partir do capítulo 2, verso 4, ao capítulo 5, ele já começa a bater em Judá. Ele começa a bater mostrando o pecado, sempre o pecado, meus irmãos, sempre o pecado, sempre o abandono da fé, sempre a hipocrisia. Eu sou crente, eu sou isso, eu sou aquilo, mas na realidade, quando a gente vai, que tira a casca, não é nada, nada. A Bíblia fala de cultos, de sacrifícios e celebrações, tudo para cumprir uma rotina, tudo por tradição e não por necessidade espiritual. Não por necessidade espiritual. Ele acusa Judá e acusa Israel do mesmo problema. Agora, vocês percebam que ele é um profeta que alcança os 2 reinos. É diferente, né? É diferente. O Joel, ele profetizou antes, né? Quando era um reino só. Oséias já profetiza quando os reinos estão divididos. Mas aqui, o Amós, ele profetiza para os 2 reinos. E os 2 reinos, os 2 povos, eram o mesmo povo com 2 governos, o mesmo povo com o mesmo tipo de culto, com a mesma celebração. É como se fossem as nossas denominações, né? São um povo de Deus, nós cultuamos a Deus, mas nós temos as nossas mazelas semelhantes, porque nós não somos fiéis a Deus. A partir do capítulo 3 até o capítulo 6, nós vamos ver a declaração de juízo e a depravação de Israel. Olha só. Você tem um pecado, você vai pagar por ele. Não adianta esconder. Não adianta esconder. Deus sabe. Eu posso esconder, mas Deus sabe. E eu vou pagar por isso. Agora, o que é interessante, pastor Arno, é que ele faz a declaração de juízo para depois falar sobre a depravação. Ele está dizendo, olha, existe um juízo que ninguém pode fugir, que esteja fazendo isso. É isso aí. Então ele disse, olha, estou abrindo a conversa dizendo, olha, você será julgado. Por quê? Por causa disso, disso e disso. Agora, o profeta, no capítulo 5 e no capítulo 6, até o verso 14 do capítulo 6, vem a lamentação pelo pecado e condenação de Israel. Vem o lamento, vem o choro, o sofrimento, né? E, de repente,
acontece uma coisa semelhante com o que aconteceu lá com a história dos gafanhotos, que passaram destruindo tudo. Já no capítulo 7 aparecem os gafanhotos devoradores, então já é aquele grandão, já é o grande, não tem os 4 tipos de gafanhotos, né? A lagarta, a larva, né? A lagartazinha, depois o gafanhotozinho que está crescendo, é o gafanhoto grande, e os ovos do gafanhoto. Aqui já é aquele que sai carregando tudo. Ele passa a régua, como dizem por aí, numa linguagem bem popular. Ele passa a régua e pronto, né? E o profeta fala das chamas de fogo no capítulo 7, versos 4 a 6. O prumo, de 7 a 9. Na Junta de Missões Nacionais, no meu tempo lá, nós tínhamos na sala de reuniões da junta um prumo pendurado na parede. Ali. Os pedreiros conhecem muito bem isso. Um prumo. Se você quiser fazer uma obra boa, um serviço bom, alinhado, você precisa ter um prumo. Não é? Não adianta um projeto. Pode ter um projeto bonito. Se você não tiver o prumo, você vai fazer a coisa torta. E aquele prumo na sala da junta, todas as vezes que nós tínhamos uma reunião, nós olhávamos para aquele prumo e nós pensávamos e comentávamos: nós não podemos perder a vista desta visão que estamos tendo aqui, desse prumo, que vamos decidir aqui, tem que ser medido pelo prumo de Deus. Se Deus não aprovar o nosso projeto, nós não vamos tocar o projeto para frente. Vamos ter um prumo de Deus na nossa vida, meus queridos irmãos. Agora acontece, Deus tira no capítulo 7, de 10 a 17, a interrupção do serviço do sacerdócio. O povo agora está em pecado e sem liderança para tirá-los do pecado. Ou então, a liderança do culto, porque o próprio sacerdote estava contaminado pelo pecado. O próprio sacerdote estava precisando de um prumo na sua vida. Temos a visão do cesto de frutas, né, maduras. No capítulo 9, o Senhor do altar inflige, então, o castigo. E já no capítulo 9, a partir do verso 11, depois disso tudo, Deus começa, através do profeta, trazer já uma mensagem de restauração do povo. A totalidade da mensagem de Amós é estabelecida pela grande proclamação feita no início de sua profecia. Amós descobre a película que encobre a farsa escondida por trás da prosperidade e riqueza. Porém, está presente uma decadência e puro formalismo no culto religioso. Amós adverte que os responsáveis pelos males da terra não estão preocupados com a decadência e desastre iminente. Tem alguma semelhança conosco aqui no Brasil hoje? Tem? Olha só. Amós adverte que os responsáveis, os líderes, e que são responsáveis pelos males da terra, não estão preocupados com a decadência e desastre iminentes. Não estão. Importante é o meu bolso. Importante é a minha conta. Importante é a minha saúde. Importante é a minha família. O resto, que se vire. Não estou nem aí. É o que nós temos no nosso país hoje.
Consequentemente, nada restaria para Israel, senão a destruição. O dia do Senhor será a asseveração das reivindicações de Deus, as reivindicações morais do caráter de Deus contra aqueles que o haviam repudiado. Somente quando isso fosse reconhecido é que seria estabelecido o resplendor do reino davídico, mas dia do juízo era inevitável. Amós clama por justiça. Foi a grande voz que ecoou pelo meio do povo, pelas aldeias, pelo palácio. Justiça. A minha justiça nem sempre é a justiça para o outro. O que eu julgo justiça para mim sempre é a meu favor e nunca a favor do outro. Às vezes, isso muitas vezes acontece em pessoas trabalham numa empresa e depois colocam a empresa na justiça porque entendem que foram injustiçadas, mas quando nós vamos ver, aquele que diz que a empresa foi injustiçada era o pior funcionário da empresa, era o funcionário mais lento, era o funcionário mais irresponsável, mais crítico, mais isso, mais aquilo, mas agora ele quer justiça. Mas na hora que ele não foi um bom funcionário e que roubou o dinheiro do seu patrão porque não era um trabalhador digno, aí ele não pensava em justiça. Amós clama pela justiça. E a justiça de Deus, ela vem carregada de juízo, mas vem carregada de perdão, de graça, de amor, de misericórdia e de salvação. E que Deus assim nos abençoe. Eu estou sem retorno aqui. Retorno, está sem escutar. E agora, pronto. Começando lá, né, Oséias, e aí fez um paralelo com Ezequiel, não é? Que Deus tirou algo de precioso dele, que era a mulher, e com Oséias, mais ou menos, deu a ele uma esposa. Mas o que ressaltei aqui de Oséias era que o povo não era fiel. Aí a gente vai escutando Oséias, aí nós vamos escutar sobre Joel, e vem aquela nuvem de gafanhoto, e aí os irmãos aqui descobriram um gafanhoto de 1 metro de comprimento. Existe isso? Os irmãos aqui, os alunos aqui, sabe, pastor? Eu levei um susto, o grandão é desse tamanho mesmo, pastor? Bom, pode ter, né? Tudo é possível, né? Eu tenho visto aqui no Tocantins, Goiás, tem muito por ali. Até uns 20 centímetros eu já vi. Pois é, os irmãos aqui estão demais, sabe? Foram pesquisar o tamanho do gafanhoto, mas que loucura, não é? Que coisa. E a forma Só uma como ressalva, as coisas... só uma ressalva. Quem descobriu é o seminarista. Quem descobriu é um seminarista, sabe? Já está com o hábito de seminarista. Aí, mas o que quis dizer, não é? Com tudo isso é que não ia sobrar nada. Isso aí foi muito forte. Muito forte. E aí, dizendo, né? Chorem, derramem sua lágrima, se arrependam. Então, conclamando o povo ao arrependimento. Amós, né? Interessante
a história dele também, mas da mesma forma, mostrando ao povo seus erros. Agora eu quero perguntar uma coisa. Esses 3 profetas, eles foram maltratados enquanto falavam, enquanto profetizavam? Porque eu vi uma cena do Canadá ontem, de um jovem pregador que parou na rua, começou a falar do amor de Deus. Aí vieram 3 carros de polícia, ele contou, acho que de 8 a 10 policiais, e ele pergunta, por que vocês querem me prender? Porque eu estou falando do amor de Deus? Canadá não é um país onde permite o pensamento livre? E ele confrontou os policiais. Aonde foi que eu errei? Eu estou falando do amor de Deus. Aí as pessoas começaram a se juntar e disseram, né, amém, aleluia, deixa ele e tal. Os policiais ficaram meio assim. Mas não deixa de ser um profeta. Conclamando ao pessoal que se arrependesse, que Jesus estava voltando. Aí eu pergunto, enquanto esses profetas falavam, houve alguma retaliação com eles? E você que quer falar alguma coisa, vem rapidinho. Elias disse, Edivan, por favor. Elias, pronto, pastor Jeremias, responde aí. Essa é a minha pergunta. No tempo deles, enquanto eles chamavam a atenção do povo, né? Não, eles não tiveram nenhum problema nessa ordem, porque o povo sabia que estava realmente desviado e que mesmo a pessoa mesmo desviada, ela tem a consciência de que com Deus não se brinca, né? Muitas pessoas das nossas igrejas, anote isso aí, muitas pessoas das nossas igrejas que saíram, que estão fora, elas têm uma consciência cristã que as incomoda. E que um dia a semente que já germinou no coração dela vai crescer. E quando crescer, então ela retorna para o Senhor, nem que seja por 1 hora ou 1 minuto, mas isso vai acontecer. Ok. Elias, você com a palavra. Mais alguém aqui? Aí depois, Arno, com você, tá bom? Graças e paz, pastor. Graça e paz. Esse é o seminarista. A gente, quando falou sobre gafanhoto, eu estava aqui fazendo uma pesquisa aqui pela internet, né? Aí tinha um rapaz aqui com gafanhoto quase de 1 aqui, né? Não sei se acho que tinha mais de 1 metro na mão, né? Elias, você sabe que isso é possível, né? Nós temos aí algumas aberrações da natureza, né? A gente fica até assustado, né? Verdade. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Eu gosto muito do livro de Osés, né? Que ele fala sobre o casamento simbólico, né? A idolatria, a corrupção do sacerdote também. Aí depois vem com a palavra de perdão, né? Promessa, né? De Deus. A pergunta é o seguinte. E a gente já falou alguma vez aqui na igreja aqui também sobre essa questão, como a gente já estudou também Amós, né? Referente ao casamento dele. A gente sabe que Deus ele proíbe a prostituição, né? E alguns estudiosos, né? Alguns estudiosos, ele dizem que foi um casamento que não foi um casamento em si, foi uma coisa simbólica, né? E porque através desse casamento Deus mostra referente o que ele pode fazer com Israel. Porque vamos dizer assim mesmo, porque Israel era um povo, né? Nesse caso assim puro, né? Que Deus tirou do Egito e ele teve Deus, né, como o Senhor, e depois ele se prostitui, vamos dizer assim, adorando outras imagens, né, caindo na idolatria, né? Quer dizer, o meu pensamento seria o seguinte, que essa mulher, se teve mesmo esse casamento com essa gourmet, essa mulher, ela já teria sido prostituta ou, nesse caso, ela veio de uma família normal, vamos supor, não era, e depois ela virou foi para a prostituição, né? Eu falo me referindo, vamos supor, referente ao povo de Israel, quando saiu do Egito, né? Que Deus mostrou todo o poder e de repente se mistura com os outros povos e se prostitui no sentido de idolatria e outras coisas mais, né?
Eu queria saber nesse sentido, porque, como eu falei, às vezes tem alguns estudiosos que dizem que era um casamento simbólico, né? Simbólico, e não teve exatamente a questão desse casamento com essa mulher. Olha, Deus é soberano. Eu creio que ela já era prostituta. Talvez o profeta não soubesse, entendeu? E se namorou dela, gostou dela, era bonita e tal. E que em Israel, na antiguidade, tinha as prostitutas culturais, que eram um tipo de prostituição, aquela, vamos chamar, prostituição executiva, né? A prostituição de elite, que acontece e muitas vezes ninguém sabe. Então, não é aquela prostituta que fica na rua, ali na esquina, ou que fica nos postos ali, junto aos caminhões e caminhoneiros, mas tem a prostituta cultural. A Bíblia fala da prostituta cultural. É um tipo de prostituição mais restrito, mais encoberto, né? Poucas pessoas conhecem, mas que ela era prostituta, porque a Bíblia diz que ela foi para o prostíbulo, e quando a gente lê, lá dá a ideia que ela retornou ao prostíbulo, tá? Ela retornou ao prostíbulo a primeira, a segunda e a terceira vez. E nesse enredo todo, né, o profeta vai lá, busca a esposa, traz de volta, passa um tempo, ela vai de novo para o prostíbulo, ele vai lá, traz, na terceira vez, né, ele traz, e o profeta está falando sobre o pecado do povo, né? Mas Deus está usando aquilo para dizer já, dar a mensagem direta de Deus. Eu vou fazer assim com vocês. Mesmo que vocês, olha como é que Deus é maravilhoso, mesmo que vocês sejam repetitivos no pecado, que vocês repitam eu vou continuar buscando vocês. Eu vou continuar amando vocês. Eu amo vocês. Eu estou mandando esses bichos gafanhotos, estou mandando provação para vocês, é porque eu amo vocês. Tá? Então, o profeta está pregando uma mensagem de confronto contra o pecado e, ao mesmo tempo, ele está vivendo uma vida que a gente fica pensando, mas como é que isso pode encaixar? Mas era Deus usando o improvável para um líder religioso, o improvável para mostrar o seu amor para com o seu povo. E Deus usa coisas improváveis. Como é que Deus coloca na genealogia de Jesus uma prostituta? Porque é para bater pesado mesmo, é para dizer quem manda aqui sou eu. Você, teólogo aí, está pensando que você é o quê? Quem manda aqui sou eu, não é o que você pensa que é. O dono do negócio sou eu, você é meu empregado, você é meu servo. Então, Deus usa o improvável. Há coisas na Bíblia, meus irmãos, que se eu fosse Deus, até eu escrevi um texto sobre se eu fosse Deus, como é que a coisa seria? São 71 pontos no se eu fosse Deus. E uma delas, eu digo, se eu fosse Deus, crianças não teriam sido mortas no tempo de Moisés, nem no tempo de Jesus. Se eu fosse Deus, eu não teria permitido isso. Mas, no final, pastor Arnold, eu digo assim, mas eu não sou Deus. Ponto. Acabou. Então, Deus usa o improvável para dizer, olha aqui, ó, Elias, é por aqui, rapaz, não vai por aí não, é por ali. E, Elias, você e eu precisamos aprender isso. Tá joia? Igual a Jonas. É por ali, Jonas. Mas Deus não precisa, Jonas. Teve que andar de submarino. Elias, é isso aí, o profeta Elias está aí. Então, muito
bom, muito prazer, muita alegria em tê-lo hoje à tarde conosco, pastor Jeremias. Grande prazer em revê-lo. Infelizmente, essa distância nos impede de estarmos presencialmente, mas ainda assim, como o irmão disse ainda há pouco na introdução, se a intenção do inimigo tivesse sido de impedir o avanço do evangelho, ele se deu mal. E nós Se ferrou. temos alcançado mais do que nós saímos sem isso. Nossa oração em seu favor na direção dessa casa, do seminário, Deus possa continuar dando a sua orientação firme e segura para que o irmão continue nessa caminhada aí que já está há algum tempo e, graças a Deus, com sucesso. E abençoe sua família, tanto sua esposa como seus filhos, seus netos, ou tem uma só? Quantos Uma netos? só. Uma neta, né? Tenho mais duas e uma sobrinha que eu criei. A menina. Ah, tá. Ah, ok, tá certo. Tem uma neta, por parte da sobrinha que eu criei com 15, e outra com 12, e essa aí com 1 ano e 7 meses. Tá certo. Que aparece. Deus abençoe. Então, eu vou convidar a Jussara para encerrar esse momento aí de oração e, mais uma vez, o nosso muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigada, pastor Jeremias, e a turma aqui no chat, amando a aula, dizendo que explicação maravilhosa. Então, tocou aos nossos corações. É bom demais, viu? Bom demais ouvi-lo. E como cai no nosso coração de uma forma tão profunda. Muito obrigada. E nós desejamos, em nome da Igreja Batista Pérola dos Mares, uma boa semana. Bom trabalho aí no seminário. Obrigado. Deus o abençoe, tá bom? Então nós vamos orar pelo irmão agora, tá bem? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por esta tarde, por esses ensinamentos preciosos e pelo alerta, Senhor, que tu fazes através dos profetas. O coração tem que estar puro, o coração tem que estar fiel, o compromisso tem que ser verdadeiro. Menos ritualismo, menos religiosidade, mas verdadeira adoração. Ajuda-nos, Senhor, que com esses ensinamentos, com essa parada para estudarmos a Tua palavra, que haja transformação no nosso coração, cada dia nos tornemos pessoas segundo o Teu propósito para as nossas vidas. Abençoa a nossa igreja, abençoa nossos projetos, abençoa todos que nos ouvem, que nos ouvirão, que a Tua bênção, Senhor, recaia sobre cada um, recaia sobre as nossas vidas também, e que a gente se alegre, porque nós queremos trilhar o caminho certo, com a fidelidade a Ti, no nosso comportamento, no nosso viver. Abençoa-nos, Pai, portanto, e agradecidos somos a Ti por tantas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Para vocês, até domingo que vem, 16 horas. Uhul! Abraço, Um abraço, pastor. Um abraço.